Graça e paz à igreja, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, abram a palavra do Senhor lá no livro de Atos. Estamos fazendo a exposição do livro de Atos. Atos, capítulo 1. Apenas 2 versículos. Atos 1, versículos do 12 ao 14. 3, na verdade. Atos, capítulo 1, versículos do 12 ao 14. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos? Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, porque esta casa está aberta, porque os teus filhos e filhas estão aqui, vieram aqui para te suplicar, para orar a ti, Senhor, para ouvir a tua palavra, para serem ensinados por ti, para cantar louvores a ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, meu Deus, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus e nos purifica de toda a nossa injustiça, Senhor. E recebe, Senhor, no teu trono, Pai, cada uma de nossa oração, Pai, nosso desejo para contigo, nossos pedidos, recebe em teu trono e nos ensina nessa noite, Senhor, aquilo que temos que aprender aqui na tua palavra, Senhor. Que a tua palavra fique guardada em nosso coração e que aquilo que o Senhor ensinou e tem ensinado por tanto tempo à tua igreja possa também aqui nessa noite ser aprendido por nós. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu te peço isso, Senhor, e te agradeço, Pai, por tudo. Amém, meu Deus. A igreja pode sentar. Meus irmãos, nós vimos semana passada de como realmente Deus, desde o início do livro de Atos, fala que a obra é dele, é ele quem vai realizar essa obra, será o seu Espírito Santo que vai dar continuidade à obra que Cristo começou. Cristo havia subido aos céus, mas o Espírito haveria descido do céu para poder guiar o povo de Deus nessa obra. E aqui, nesses poucos versículos, o Senhor nos fala o que compete à igreja. O que a igreja tem que fazer? Qual é a nossa parte nisso tudo? Se essa obra, se ela é de Deus, se essa obra é do Espírito Santo, se em todo momento, no livro de Atos, tudo que ocorre pelo poder do Espírito Santo agindo na igreja, ninguém faz nada sem ele. Mas o que nós podemos fazer? E aqui ele vai relatar nesses poucos versículos tanta coisa que diz respeito à igreja. Nós temos que obedecer, nós temos que orar, mas temos que orar em união, em amor, em unidade, sendo um só. É assim que deve ser a nossa caminhada, obedecendo a Deus, orando para que o Espírito opere, trabalhe, realize maravilhas, salve pessoas, nos use, orando, mas não somente orando individualmente, orando enquanto igreja, orando enquanto irmãos, mas não somente orando debaixo do mesmo teto, orando no mesmo coração, no mesmo amor, no mesmo propósito, na mesma intenção. É isso que está aqui escrito nesses poucos versículos. Ele começa falando que eles, depois de receberem de Cristo o mandamento, de que deveriam esperar que viesse a promessa, que viesse o Espírito Santo,
o texto fala que eles voltam para Jerusalém. Ou seja, eles tinham saído, tinham fugido de Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém houve aquela grande matança. Mataram o seu Senhor, mataram Jesus Cristo. Eles agora eram perseguidos. Tanto que Pedro negou a Cristo por medo de também ser morto. E esses aqui estavam fugindo de Jerusalém. Mas Cristo diz: voltem e esperem lá a promessa que Deus disse que daria. Voltem, porque virá o Espírito Santo sobre vocês. E eles voltam. Tudo começa aí. Tudo começa com a obediência. Naquele lugar, em Jerusalém, eles poderiam ser mortos. Tiago foi morto, martirizado, morto por uma espada. Ele morreu naquele lugar. Estevão foi morto naquele lugar. Pedro foi preso naquele lugar. Eles não tinham razão nenhuma para voltar a Jerusalém, mas Cristo disse: volte, de lá virá, lá vai chegar a promessa de Deus. O Espírito Santo vai ter que vir em Jerusalém. Então tudo começa aí. Lucas aqui já nos fala, tudo começa com a obediência. Eles obedeceram a Cristo e voltaram para Jerusalém. Diz bem assim a palavra do Senhor, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 22 e 23. Esse texto é uma preciosidade, irmãos. Veja o que ele diz: e aquilo que pedimos dele, recebemos. Aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Nós pedimos a ele e recebemos, sabe por quê? Porque nós obedecemos aos seus mandamentos, nós fazemos o que lhe é agradável. Quem vive no pecado, você pode morrer de orar, não vai receber, não vai receber. Quem está vivendo uma vida de prática do pecado, não vai receber, vai orar e não vai receber. É preciso viver na obediência, tem que obedecer, tem que ter uma vida que agrade a Deus para receber dele o que você pediu. Então veja, um segredo para a oração é ter uma vida de obediência. Não quer dizer uma vida com ausência de pecado, porque todos pecamos, mas é uma vida que busca realmente obedecer e ter o temor de Deus no seu coração. Aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de Jesus, seu Filho, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Primeiramente, obediência. Eles obedecem a Cristo e vão, e lá eles começam a orar. Meus irmãos, não basta apenas esperar, eles poderiam ir, sentar e esperar chegar a promessa. Deus não já tinha prometido que mandaria o Espírito Santo? Então para que eu vou orar? Eu vou sentar, cruzar os braços e esperar, porque Deus é soberano. Mas nós sabemos que não é assim. Eles foram e enquanto esperavam, eles oravam. Todos nós esperamos alguma coisa de Deus. Esperamos, do mais idoso ao mais jovem. Os jovens esperam mais, né? Eu sempre digo a eles isso, porque não casaram ainda, não tem emprego ainda, não tem profissão ainda, sempre a expectativa, então espera mais, está esperando muito mais. Ore, tem que orar. O Senhor conduz, dirige nossa vida, mas tem que orar. Eles foram esperar o Espírito Santo. Cristo disse: vá, porque o Pai prometeu, mas eles foram para orar, meus irmãos. Obediência e oração, mas oração baseada na promessa de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui, eu trouxe o texto que eu preguei recentemente, uma porção dele, como temos que orar aquilo que Deus prometeu. Ore o que Ele prometeu. 1 João, mais uma vez, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança
que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se eu peço alguma coisa que eu sei que é da vontade dEle, Ele vai ouvir a sua oração. Eles foram orar porque Ele tinha prometido o Espírito Santo, então eles oraram para que Ele derramasse sobre eles o Espírito Santo. A promessa, diz os comentaristas, não é razão para cruzar os braços, é razão para ter mais confiança, é razão para orar mais e não para orar menos ou deixar de orar. Se Ele prometeu, agora que eu vou orar. Aí fala assim João Calvino: ore para apressar a promessa, para que ela chegue logo. Ore, nós temos que orar. E eles foram orar, porque Cristo tinha dito, eu falei terça passada aqui, vocês têm que esperar a promessa do Espírito Santo de Deus. E ali eles ficaram orando. Diz o texto lá em versículo 13, que eles subiram para o cenáculo. Isso aqui é muito importante. Nesse texto, irmãos, tão pequeno, Lucas, usado pelo Espírito Santo, nos mostra como a igreja tem que fazer. Como? Ela tem que receber a promessa, crer na promessa, obedecer a Deus e depois orar. Mas orar de que maneira? Eu sozinho? Ele fala que eles chegaram e subiram para o cenáculo. O que era o cenáculo? O cenáculo, ele ocorre no Novo Testamento pelo menos 3 vezes. Quando eles vão tomar a Santa Ceia com Jesus, eles tomam a Santa Ceia no cenáculo. O cenáculo é como se fosse uma sala, irmãos. Um ambiente como esse aqui, só que bem menor. Um local onde eles se reuniram para tomar a ceia naquele local. Eles não moravam ali, mas era um lugar de reunião comum dos irmãos, dos discípulos. Isso era o cenáculo. Em outro momento, lá em Atos, ainda em Atos, diz que Paulo pregava a palavra do Senhor e havia um jovem sentado à janela, isso no cenáculo. E o jovem dorme, cai da janela e Paulo vai lá e pelo poder de Deus, aquele jovem volta a viver. Veja, era um local onde a igreja se reunia para ouvir a palavra e para orar. Deus quer o seu povo reunido para ouvir a palavra e para orar. O povo reunido. Primeiro momento com Jesus, tomando a ceia, fizemos isso aqui no domingo passado. Agora aqui em Atos, orando, esperando o Espírito Santo. E lá no texto de Paulo, ouvindo a palavra. Isso aqui, irmãos, é o nosso cenáculo, entendem? Eles poderiam chegar em Jerusalém e poderiam ir para as suas casas, orar nas suas casas, mas não fizeram isso. Eles quiseram estar juntos, reunidos, todos eles, como vocês estão aqui agora, entende? E assim, o Espírito Santo, por meio de Lucas, nos dá esse recado. A igreja, irmãos, sempre foi assim e deve continuar assim. O povo deve estar junto, orando junto, buscando a Deus junto. E ele diz mais, subiram para o cenáculo onde se reuniam. Ou seja, era um local onde eles sempre estavam reunidos. Ele não fala onde estavam reunidos, mas onde se reuniam. Era ali que eles sempre ficavam. Era comum para eles estarem ali. E quem se reunia ali? Ele vai listar os apóstolos. Aqueles discípulos, quando eles voltam, eles chegam lá e ali encontram os apóstolos orando, juntos e orando. Depois da decepção que tiveram consigo mesmos, de abandonar a Cristo, porque todos correram, só ficou João, eles voltaram, caíram em si, Deus os trouxe para ele de volta, e estavam mais uma vez juntos, de novo no cenáculo, agora orando e esperando. Enquanto você espere orando, espere obedecendo a Deus, e espere orando com a igreja. Aí você vai entender daqui a pouco porque é tão importante orar com a igreja, orar com os irmãos, porque é tão importante esse momento aqui agora que estamos. Em certo momento, ele diz, e eles oravam
unânimes, perseveravam em oração, unânimes. Só essa palavra já é o suficiente para mostrar a você a importância da oração da igreja, do povo reunido. O povo tem que orar junto, e ele diz, e eles perseveravam em oração, unânimes, ou seja, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, juntos, unidos. Eles não estavam só debaixo do mesmo teto, eles estavam unidos, no mesmo coração, na mesma fé. Deus está mostrando para mim e para você que Ele quer o seu povo orando geograficamente juntos, sim, mas principalmente no coração, na comunhão. O pastor falou aqui domingo passado sobre o perigo de você estar vindo à igreja com o seu coração ferido com algum irmão, com raiva de algum irmão. Não pode ser assim. Cristo fala, vá, faça as pazes com o seu irmão e depois venha e traga a oferta. Não podemos viver a caminhada com rancor, irmãos, e com ódio, mas unidos com o mesmo propósito. Somos um corpo só, somos uma pessoa só, e isso fica mais claro nesse texto. Veja. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Veja o que ele fala. Romanos 15, 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. O mesmo sentir. Sintam a mesma coisa, vocês, igreja, de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente, concordando em concórdia, e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Era esse o desejo de Paulo, que a igreja pensasse a mesma coisa, estivesse concordando sempre, tivesse o mesmo sentimento. Nós não podemos estar divididos, irmãos. Nós não podemos. Nós temos que estar juntos na mesma caminhada, no mesmo propósito. E eles tinham esse propósito. Vamos orar pelo Espírito Santo, para que venha o dia do Pentecostes. Vamos orar. E assim eles procederam. Existe uma passagem ainda mais grave sobre isso, que está lá em Mateus 18, do 19 ao 20, Mateus 18, do 19 ao 20, fala bem assim Jesus Cristo: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Entenda isso. Não é que nós vamos nos reunir aqui e pedir a Deus qualquer coisa absurda e Ele vai nos dar somente porque estamos reunidos. Não é isso. Veja, estamos reunidos no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, na palavra de Jesus. Vamos pedir, mas vamos pedir aquilo que o Senhor quer, obviamente. Vamos concordar com o que Ele quer. Tiago já fala isso. Eu não posso pedir coisas para esbanjar, não posso pedir coisas egoístas. Ele fala: se estiver reunido no meu nome, eu estarei no meio de vocês. Vocês vão pedir, dois ou mais vão pedir, e meu Pai vai dar a vocês. Que promessa! Isso é uma promessa que nos anima a quê, irmãos? A estarmos aqui reunidos, orando, mas com o mesmo pensamento. Aquele pastor está com câncer, vamos interceder por ele, com o mesmo pensamento. Se coloque no lugar dele, pense que poderia ser você ou seu pai, interceda com amor, peça com amor,
todos juntos, se Deus quiser, ele será curado. Sara, pastor Luiz, irmã Vilma, vamos pensar juntos nisso, orar juntos por isso, concordar com isso. Amém, Senhor, cura-os, livra-os da morte. Promessa de Jesus, para nos animar, irmãos, nos motivar a estarmos sempre juntos, e não é só juntos geograficamente, perto do outro, mas juntos no coração, concordando, vivendo a paz do Senhor. Deus quer a sua igreja orando, mas quer a sua igreja orando em paz. Os irmãos vivendo em paz. Uma igreja que não tem paz com Deus também. Não está em paz com Deus, meus irmãos. Existe uma passagem que fala sobre essa importância dessa oração, de como é importante orar estando juntos. Quando Moisés, Hur e Arão estavam juntos orando, enquanto lá embaixo no monte Josué lutava, o povo de Israel lutava, Moisés orava com as mãos estendidas e Hur e Arão seguravam suas mãos, os três oravam, intercediam, a igreja inteira, a igreja entre aspas, né? Ali não era igreja, mas o povo de Deus inteiro lutando. Uns lutavam com a espada e outros, aqueles três, lutavam com a oração. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, o povo vencia. Quando ele baixava as mãos, o povo começava a perder. Então Hur e Arão ajudavam Moisés a orar. Deus quer o seu povo assim, sem críticas, sem brigas, sem desconfianças, se amando. É assim que devemos viver a vida de oração, irmãos, orando juntos. Lá em Efésios capítulo 4, ele fala como nós podemos buscar essa união, esse amor. Efésios 4, do 12 ao 3, é um texto maravilhoso que vai mostrar à igreja isso. Ele diz: com toda humildade, seja humilde, e mansidão, se deixe levar, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, suportando aqui não é dando apoio, suportando é realmente aguentando os pecados daquele irmão, aguentando aquele irmão, sabe, suportar mesmo aquela pessoa difícil, ter paciência com ela. Por isso que ele fala longanimidade, ele fala humildade, ele fala mansidão, porque eu tenho que suportar o meu irmão, porque eu também tenho erros. É isso que ele fala. Sejam assim pacientes com o seu irmão, humilde, para poder suportá-lo, para poder aguentar aquele irmão, para que você viva em paz com ele. Mas ele diz mais: em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que eu vou orar? Vamos orar de maneira unânime, juntos. Como? Através da paz. Se buscamos a paz entre nós, essa paz é o vínculo, é o elo, é a cola que vai nos dar a unidade do Espírito Santo. Você entendeu? Isso é muito importante, irmãos, para a sua vida e para a vida da igreja. Procure viver em paz com todos, no que depender de vós, tenha paz com todos. Não importa o quanto tirem a sua paciência, seja longânimo, seja humilde, você também erra, eu também erro. Em amor, suporte seu irmão. Lembre que a paz é a cola, a paz é o elo que vai formar a unidade do Espírito Santo na sua igreja. E quando houver essa unidade, nós vamos orar, e essa oração, meus irmãos, será uma bênção. Será uma bênção.
Lucas está falando, eles perseveravam em oração no mesmo local, mas unânimes, em unidade. E também diz que eles perseveravam. Isso quer dizer, meu irmão, que não é fácil orar. Você não vai orar agora e receber amanhã, receber hoje, às vezes demora a receber. Perseverar quer dizer isso, você realmente insistir. Você não recebe, mas você continua orando e orando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, orando, orando. Se você começa a crer que aquilo não vem de Deus, ore a Deus: Senhor, tire do meu coração isso, tire do meu coração. Mas se Ele não está tirando, continue perseverando em oração. Meus irmãos, eu entrei no seminário teológico há 10 anos atrás. Você sabe o que são 10 anos? 10 anos orando. Você sabe o que é isso? Há 10 anos eu oro para ser ordenado e não fui ainda, e eu continuo orando, orando, orando. Vocês também, eu sei que vocês oram há muito tempo. Continuem orando, orando, perseverando em oração. A demora não significa um não de Deus. O tempo decorrido não quer dizer não. Não significa isso. Significa que não chegou o tempo de Deus ainda. Significa que eu tenho que perseverar. Mas se você começa a ter dúvidas, ore como Cristo orou: Senhor, se possível faça isso aqui, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E Cristo ali entendeu que seria feito o que Deus queria, seria a cruz. E ele diz a Pedro: Pedro, guarde sua espada, eu vou beber esse cálice. Ele entendeu. Ele entendeu. Mas ore, persevere, insista em nome de Jesus. Insista. Jesus, até mesmo Jesus, antes de ser batizado, antes de receber uma bênção espiritual, ele orou. Até o Senhor orou. Até o Senhor orava. Ele, que é Deus, também orava para escolher os discípulos e para fazer tudo. Ele orava. E diz bem assim em Lucas 3, 21: quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. Quando Jesus começou a orar, o céu se abriu. E aí veio o Espírito Santo em forma de pomba, e vocês conhecem a história. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar. Mas não apenas orar, orar vivendo uma vida de obediência, orar principalmente as promessas de Deus que estão aqui, que são muitas. Orar em obediência, crendo na promessa, perseverando, insistindo, não esmorecendo jamais, como disse Jesus, sem esmorecer, jamais. E sempre na unidade do Espírito Santo, sempre dando valor ao corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Vivemos em tempos de individualismo, meus irmãos, e nós somos influenciados por esse individualismo, que é só muitas vezes um reflexo do egoísmo. Mas que você possa entender que o nosso Deus quer a sua igreja orando junta, e não somente junta no mesmo lugar. Ele quer a sua igreja orando em concórdia, em amor, em unidade, todos juntos com o mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo pensamento, a mesma esperança. Não despreze o corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Não despreze, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.